Hoje irei falar sobre o assassinato Hello Kitty, um dos assassinatos mais brutais e assustadores de Hong Kong na época em que ele ocorreu. Hoje falaremos sobre Pham Man Hie, uma mulher que morreu com 23 anos de idade. Pham Man Hie nasceu em 1975 numa cidade chamada Co Yon, em Hong Kong. Ela infelizmente foi abandonada por sua família quando criança, então ela viveu toda a sua vida em um orfanato, esperando ser adotada, mas nunca foi. Infelizmente, em Hong Kong naquela época, quando um adolescente, fosse mulher ou fosse homem, completasse seus 16 anos, eles já consideravam que ele tinha condições de sair, mesmo não tendo um local para ir, não tendo família. Ele tinha que sair, o governo decidia isso, era a ordem, do orfanato e fazer a sua vida fora dela. E aí é onde a gente chega na parte de que, simplesmente, Man Hie teve que ser mulher a partir dos 16 anos de idade. E para poder sobreviver, já que ela se tornou quase uma moradora de rua, ela começou a se prostituir. Só que a prostituição, devido a toda a maldade, toda a promiscuidade, trouxe junto o vício por drogas. Pham Man Hie começou a utilizar drogas pesadas. Dentre delas, ela utilizava metanfetamina. Ao completar 21 anos de idade, Hie conheceu um homem que também era viciado em drogas e eles se casaram e foram morar juntos. Depois de 2 anos de casamento, Hie teve seu primeiro e único filho. Este homem com quem Pham Man Hie se casou, além de ser viciado em drogas, ele batia nela, tá? Então, o relato dos vizinhos é de que eles acordavam de madrugada com gritos, com choro. Ele batia muito nela. Aos 23 anos, Pham Man Hie conseguiu um emprego de recepcionista de casa noturna em 1997. O problema é que tinha um homem que frequentava essa boate, que era um socialite de Hong Kong chamado Chan Man Lok, de 34 anos. Além de ser dono de uma grande parte de tráfico de drogas, ele era também cafetão. E ele fazia parte de uma máfia muito perigosa chamada Tríade de Hong Kong. Essa máfia, gente, era tão perigosa que eles eram responsáveis por sequestros, extorsão, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas e por prostituição. Então vocês deem aí por vista como o Chan Man Lok era um homem perigoso. Só que como a Hie tinha algumas igualdades referente ao Lok, que era o uso de drogas e prostituição, logo ela se tornou muito amiga dele. E ele começou a pagar ela como prostituta, não só para trabalhar com ele, porque ele era cafetão, mas também para que eles tivessem relações sexuais. E a gente sabe que a luta para quem é usuário de drogas é uma luta muito árdua. E sim, a Man Hie, ela tentou muitas vezes sair do vício, até pelo filho dela, que ela tinha tido com seu esposo. Mas infelizmente era uma luta que para ela sozinha era quase invencível. E foi numa dessas recaídas onde ela simplesmente assinou o contrato de sua morte. Em um dia, ela estava num quarto em particular com o Lok. Depois de terem relações sexuais, ele deu uma saída para fumar do quarto e ela viu a oportunidade da qual ela jamais deveria ter feito. A carteira de Lok estava em cima da escrivaninha, contendo $4.000. Ela foi e furtou a carteira dele. E aí deu a hora dela sair para ir trabalhar e Lok foi para outro lugar. Só que logo após, Chan Lok percebeu que a carteira dele não estava lá e muito menos os $4.000. E obviamente, rapidamente ele se atentou e lembrou e sabia que quem tinha feito esse furto tinha sido a Hie. E como ele era de uma máfia, a Tríade de Hong Kong, ele tinha capangas, tá, pessoal? E aí ele chamou 2 amigos, que a gente chama de capanga mesmo, porque esse tipo de gente não tem amigo, para poder traçar uma meta do que ele iria fazer contra a Pham Man Hie. Esses capangas se chamam Xing Shou, de 27 anos, e Ai Lun, de 21 anos.
E simplesmente ele decide que vai torná-la uma prostituta e que ela deve a ele, além dos 4 mil dólares, mais 10 mil dólares de juros. E aí ele pede que os capangas vão até o apartamento dela e sequestrem-a e leve ela para um apartamento onde ele tinha tipo um prédio com vários apartamentos, e nesse apartamento é um apartamento todo decorado de Hello Kitty, todo. Muitos ursos de pelúcias, cortina, a roupa de cama, era tudo em homenagem a Hello Kitty. E eles sequestram ela e a levam para esse apartamento e ele fala para ela: a partir de agora você vai ser minha prostituta pessoal e dos meus capangas, porque você me deve além dos 4 mil dólares mais 10 mil dólares. E aí, gente, a gente sabe que seria impossível ela conseguir pagar essa dívida, né? Já desde o primeiro dia em que ela foi sequestrada, eles já começaram a violentá-la sexualmente, a machucá-la, a torturá-la, a bater nela, né? Parece que eles resolveram descontar todas as frustrações que cada um tinha da sua vida, dos acontecimentos de sua vida, de suas raivas, em Ie. Apesar de ser um apartamento grande com 5 quartos, esse apartamento estava muito nojento, muito sujo, tinha muitas partes depredadas do apartamento. Pareciam, sabe esses alojamentos que vocês jogam todos os cacarecos, aqueles alojamentos enormes, e que você anda e você nem se acha? Pronto. Assim era o apartamento onde a Chan Fan-Ye estava sendo torturada, onde ela estava sendo vítima de atividades sexuais. Shaman Locke estava ganhando dinheiro com ela também, porque ele levava alguns homens que pagavam para violentá-la sexualmente, tá? E eles faziam vídeo dessas agressões, né? Desse sexo selvagem, desse sadismo e de toda essa loucura doentia do ser humano, que a gente pensa que não é capaz de existir, mas ela existe. Só que o que acontece? O Shaman Locke começou a namorar uma menina que tinha um apelido de Melody, de apenas 13 anos. A gente fala namorar entre termos, mas provavelmente ela devia ser mais de uma de suas prostitutas. E ela começou a participar de toda a tortura que acontecia com Ie no apartamento. Inclusive, teve um dia que a Melody foi convidada pelo Locke a chutar a cabeça de Ie. E segundo ela contou, foram ela e o Locke, foram 50 chutes na cabeça da Ie. Isso, gente, dentro de 10 a 12 dias de cárcere privado da Ie, tá? E aí a Melody disse que eles queimavam um canudinho de beber refrigerante, queimavam o canudinho e ficava pingando no pé dela. E que após formar várias bolhas, eles espancavam, eles batiam no pé dela para machucar muito. E após essas bolhas se estourarem, todas as feridas que ela tinha no corpo, eles pegavam óleo de pimenta quente e jogavam por todas as feridas do corpo dela e ainda privavam ela de comer e de beber água e a alimentavam e faziam ela beber esse óleo de pimenta quente. Então vocês imaginem o sofrimento físico, o sofrimento emocional e de como a Fan Shan-Ye não tinha forças para lutar contra isso. A Melody, por ser menor de idade, né, ela tinha 13 anos, foi criado um codinome para ela, que era a Fong. O que acontece? Ela relatou que no 15º dia, simplesmente a Ie não se mexia mais. Ela não falava, ela não respondia mais a estímulos, né? Ela já estava de um jeito que, como ela mesma citou, ela disse que ela parecia uma boneca quebrada. Como a Fan Shan-Ye não conseguia mais se mexer, não reagia mais, o Locke decidiu, junto com seus capangas, pegar fios de energia e amarrá-la e levantá-la, de modo que ficasse muito mais fácil deles torturarem ela e deles fazerem sexo com ela. E aí o que acontece? Ela disse que eles começaram a obrigar ela a beber xixi, urina, e a comer as fezes, né? Então já estava num nível assim de um sadismo absurdo. Melody disse que após um mês de toda essa maldade, de toda essa tortura, né, da qual infelizmente ela disse ter participado, porque querendo ou não, o Locke era um homem muito agressivo, e ela disse que também que meio que subentendia que aquilo era um meio de diversão. Então ela acabou participando também desse ato de tortura e de maldade com a Ie.
Ela disse que com um mês certinho, numa manhã ela acordou, ela disse que olhou para a Ye e percebeu que a Ye estava morta, porque ela estava enrijecida, com o olho aberto e não respirava. Foi quando ela acordou os homens para anunciar de que a Ye estava morta. E ela disse que após contar que eles simplesmente deixaram o corpo dela caído lá no chão, onde ela tinha morrido, ligaram o videogame e jogando videogame ficaram discutindo como fariam com relação ao corpo dela para que não deixassem vestígios. Ela disse que isso durou mais ou menos uns 2 a 3 dias e que no terceiro dia o Luke decidiu que iriam levar o corpo da Ye para a banheira e que eles iriam desmembrá-la, ou seja, esquartejá-la. Após o esquartejamento... mas antes de esquartejar, a Melody disse que eles meio que sangraram ela na banheira, né? Cortaram a parte do pescoço dela e ficaram fazendo o corpo dela sangrar para que não deixasse vestígio de tantas marcas de sangue. E que após isso eles esquartejaram a Fanny e que o Luke decidiu pegar algumas partes e colocar em saco plástico, algumas outras partes ele colocou na geladeira dele e algumas outras partes ele cozinhou. Mas a principal para ele foi cozinhar a cabeça de Ye. Cozinhou, né, para que aquilo não ficasse uma carne podre, não fedesse muito para a vizinhança. E ele, por ter muitos ursos de pelúcias da Hello Kitty, ele tinha um urso de pelúcia grande, com um corpo de sereia, né? Era Hello Kitty, mas com corpo de sereia. E que ele pegou o crânio, segundo a Melody, com o cabelo se dissolvendo do crânio, ele puxava o cabelo assim e fazia assim: "O que há, amigo?", enquanto abria a cabeça do urso de pelúcia Hello Kitty. "O que há, amigo? Não se preocupe, só estou ajudando você." Que ele ainda fazia sátiras, que ele era sarcástico, enquanto costurava o crânio dentro da cabeça do urso de pelúcia com o corpo de sereia. O que acontece? Por que hoje nós conseguimos relatar tudo o que a Fanny viveu um mês dentro daquele apartamento? A Melody disse que começou a ter muitos pesadelos, ela disse que começou a ter visões, ela disse que começou a ter alucinações com a Ye. E ela achou que a única forma de toda essa perturbação mental acabar seria ir até a polícia. E assim ela fez. Em 99, em maio de 99, ela decidiu ir até a polícia e contou exatamente o que tinha ocorrido. A polícia inicialmente, pessoal, não acreditou, até porque ela tinha 13 anos de idade. O que a polícia pensou? Uma adolescente, e ela assumiu que também usava drogas, ela também usava metanfetamina junto com o Luke e os capangas dele, tá? Aí a polícia pensou, é uma adolescente drogada que tá tendo alucinação. Mas, apesar deles não terem acreditado de início no que ela relatou pra eles, na denúncia que ela fez, né, eles resolveram ir até o apartamento, até porque depois deles terem finalizado, que eles finalizaram com a Ye, eles deixaram o apartamento. Afinal de contas, o Luke tinha uma vida, né, a vida empresarial do crime dele, e não podia parar. E aí eles decidiram ir até o apartamento, por incrível que pareça, eles encontraram exatamente tudo da forma como a Melody tinha relatado para eles, né? Então eles abriram a geladeira, encontraram os pedaços das partes dos corpos da Ye lá dentro, acharam a Hello Kitty com corpo de sereia, e aí a perícia, foi chamada perícia, foi chamado todo mundo para poder fazer, foi achado o DNA dos 3 por todo o apartamento, né? E a Melody, gente, ela não cumpriu pena, tá? Por quê? Porque além de ser menor de idade, ela contribuiu como testemunha para todo o crime, para toda a ocorrência do crime, para datas, para como tudo ocorreu. E graças a ela, apesar dela ter participado da tortura, aí esse caso foi resolvido. Então, os 3, gente, o Manlok, o Xing Shu e o Ailun foram condenados à pena perpétua, mas não pelo homicídio em suma da Ye, tá? Eles foram condenados primeiramente porque eles ocultaram o cadáver. Isso era, na época, extremamente proibido em Hong Kong. Eles não poderiam ter mexido no cadáver, eles não poderiam ter esquartejado, cozinhado e espalhado por partes esse corpo, tá? E segundo o relato deles, eles disseram que eles não mataram a Ye, que ela morreu de uma overdose por metanfetamina. E aí ficou complicado, foi o que a perícia disse, que eles não tinham como provar a causas morte de fato da Ye, porque
Eles separaram o corpo dela, parte cozinhada, parte não cozinhada, então eles não tinham como, obviamente, eles não tinham como saber de fato a causa da morte. Mas por eles terem ocultado o cadáver, por eles terem esquartejado ela, né, e por eles terem torturado e mantido ela em cárcere privado, eles pegaram pena perpétua. E o mais espantoso, gente, é que na época do julgamento aconteceram situações até um pouco paranormais referentes a Iê. No dia do julgamento, foi relatado por todos que estavam participando, tá? Pelo júri, pelos advogados, inclusive pelo juiz, de que quando eles começaram a relatar a parte de cozimento, né, de algumas partes e do crânio de Iê, eles disseram que eles sentiram um cheiro muito forte dentro do tribunal de carne pútrida, né, de carne apodrecendo. E que tinha alguns momentos em que, exatamente quando eles citavam o nome da Pham Man Iê, as luzes piscavam. E o que aconteceu também? No prédio exatamente onde a Iê foi assassinada, teve um prédio vizinho que 2 moradoras foram morar e elas não sabiam da história do que tinha acontecido. E aí foi relatado que todas as noites as 2 foram morar juntas, elas relataram que todas as noites elas escutavam uma mulher chorando muito, né? E teve outras situações também, teve uma mulher que também não sabia da história e disse que uma vez passando em frente ao prédio onde ela foi assassinada, ela começou a ver uma cabeça, só uma cabeça flutuando, olhando pra ela. Então assim, a gente talvez imagine que tenha sido o frenesi da situação da época, né? Que mesmo as pessoas que disseram que não estavam sabendo do caso, talvez tenham escutado ou tenham lido, já que foi muito bombástico, porque foi um crime considerado muito brutal, muito hediondo na época. Então isso deu um pouco de frenesi também à sociedade ali da cidade de Kowloon, em Hong Kong. Mas é um caso que foi resolvido. E hoje, infelizmente, o filho da Iê, eu posso falar pelo fato de que ele teve a sua mãe assassinada, né? Não pôde crescer com sua mãe. E hoje, felizmente, ele é um homem estudado, é um homem criado e seguiu a vida adiante, né? E realmente é um caso assustador pela frieza com que esses homens fizeram isso, né? Pela frieza com que eles devastaram com a vida dela, com o corpo dela. E ela já tinha conseguido pagar os 4 mil reais de dívidas iniciais, que foi exatamente o que ela tinha pego. Na verdade, ela devolveu, né? O valor que ela tinha pego, ela devolveu a ele. Só que ele era tão ruim, que ele decidiu que acabaria com a vida dela. E assim foi feito. É complicado, gente. É muito complicado, porque ela não teve estrutura familiar nenhuma. Era sozinha no mundo, né? E aí o mundo, se você não tiver a mente forte, o mundo te engole, como fez com ela.